Jair Bolsonaro não perdeu a eleição nas urnas. Ele perdeu muito antes disso. Perdeu quando o STF e a Globo entenderam que podiam agir juntos. Flávio Bolsonaro chegou e a pergunta é, ele aprendeu? Isso não é uma pergunta sobre família, é uma pergunta sobre estratégia política. E a resposta vai definir o que acontece com a direita brasileira nos próximos anos. Tem um mecanismo específico que operou contra Jair Messias Bolsonaro. Vou te mostrar esse mecanismo. E depois disso você vai decidir. Eu sou Stefan, especialista em campanhas políticas. O STF não é um tribunal neutro. Nunca foi. Ele é uma instituição com influência política. Por isso que os ministros são indicados pelo presidente da República. E durante o governo Bolsonaro, alguns ministros atuaram de forma claramente ideológica. Isso não é opinião, é o que os votos, as decisões e o timing mostram. A Globo também não é imprensa neutra. Nunca foi. Ela tem uma posição política. E durante o governo Bolsonaro, essa posição ficou mais explícita. Agora, a parte que pouca gente explica direito eles não precisavam se coordenar. Nenhuma reunião, nenhum acordo formal. O sistema funciona sozinho. Isso é muito mais perigoso do que qualquer acordo. O STF produziu decisão com linguagem jurídica, mas de efeito político. A Globo transformava a reação de Jair Messias Bolsonaro numa ameaça à democracia. E o ciclo se fechava. Quando Bolsonaro estava hospitalizado, às margens de uma cirurgia séria, a pressão não parou. As investigações continuaram. A narrativa continuou. Isso claramente não é jornalismo. Isso é operação política. E a pergunta certa é, se esse foi o mecanismo, qual foi o erro de Jair Messias Bolsonaro? Porque não foi o que a maioria pensa. O problema de Jair não era o que ele enfrentava. Enfrentar era necessário. O problema era como ele enfrentava. Cada vez que ele reagia de frente, atacava ministro do STF pelo nome, confrontava a Globo diretamente, falava em crise institucional. Ele entregava ao adversário exatamente a personagem que eles precisavam. Eles queriam mostrar que ele era uma ameaça às instituições. E ele aparecia na câmera confirmando isso. Não porque era verdade, mas porque a reação frontal, sem estratégia, sem timing, alimentava esse argumento. Isso não é culpar o Jair, é entender como funciona esse mecanismo podre, porque quem não entende o mecanismo vai repetir o erro. E é exatamente aqui que Flávio precisa tomar cuidado. O sistema que operou contra Jair Bolsonaro é o mesmo, ele não acabou. Ele testou o que funcionava, ele sabe qual narrativa cola, sabe qual o momento de usar. E Flávio chega com um sobrenome mais do que vigiado. Isso significa que o campo está armado. Antes mesmo dele entrar, qualquer declaração fora do lugar, do tom, vai virar manchete. Qualquer aliança questionável vira investigação. Qualquer reação emocional vira prova de argumento. O STF tem influência sobre processos eleitorais, não controle absoluto. Influência. Influência, quando bem usada, é suficiente para mudar o resultado de uma disputa. A Globo ainda forma opinião em camadas eleitorais que a direita precisa conquistar. Ela não domina mais como antes, mas ainda pesa. Flávio vai enfrentar os dois ao mesmo tempo, num campo desenhado para desgastar quem tem o nome dele. Isso já é certo. O que não é certo ainda é o que ele vai fazer com isso. A pergunta não é se isso vai acontecer, é quando vai acontecer. E o que ele vai fazer quando isso acontecer. Flávio Bolsonaro pode seguir dois caminhos. O primeiro, repetir o pai. Reagir de frente, confrontar diretamente, dar ao sistema a personagem que ele quer. Isso tem apelo emocional, mas a história já mostrou como termina. O segundo caminho é jogar diferente. Construir coalizão antes de precisar dela. Escolher as batalhas com critério. Saber quando falar, quando ficar calado. E quando virar o jogo sem parecer que tá virando. E aí vem um ponto central. Eu não sei qual o caminho o Flávio vai escolher, ninguém sabe ainda. Mas a direita brasileira precisa que ele acerte. Porque se ele repetir o mesmo erro, o sistema vai saber exatamente o que fazer. A questão não é se o sistema vai agir, é se Flávio vai estar pronto quando isso acontecer. Mas me conta aqui, o que você acha disso? Você concorda? Deixa o seu comentário, eu quero ler e saber a sua opinião. Para você que chegou até aqui, eu vou te pedir para curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com os amigos, nos grupos e entrar no nosso grupo do WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Se inscreva também nas minhas outras redes sociais e o mais importante, se inscreva no canal, assim você me incentiva e muito. Que Deus abençoe a sua vida, a vida das pessoas que você ama. Que Deus salve e abençoe o nosso amado Brasil.